acabar com eles, isso é uma visão torpe, distorcida. Ninguém quer acabar com eles. O que nós queremos é o seguinte, colocá-los na lei. E eu acho que até as conquistas deles seriam mais fáceis se eles estivessem dentro da lei. Porque quer ver qual é o maior instrumento de pressão? Cercar o Congresso Nacional. Se encher de barraca na Praça dos Três Poderes, na Praça da República, não sei como é que chama, dos Três Poderes, cercando o Congresso Nacional, cercando o Palácio da Alvorada, né? Só com barracas de sem terra, eles vão resolver o problema deles. O instrumento de pressão está errado. Como é que as pessoas não podem reconhecer isso? Invadir uma fazenda, tocar fogo, depredar, quebrar prédio público, né? Usar de violência, isto é forma de pressão? O que um supermercado, por exemplo, tem a ver com a questão agrária? Então, o que se está colocando aqui é o seguinte, olha, movimento, não é assim que se deve proceder, isso aí está afrontando o Estado Democrático de Direito, e o Ministério Público está levantando uma bandeira, isso aqui está errado, nós não queremos acabar com vocês, nós não queremos, vocês merecem a proteção do Estado, agora não dessa forma, porque aí vocês vão receber uma tarja de criminosos. E no momento que o sujeito recebe uma etiqueta de criminoso, em qualquer sociedade do mundo, ele, sendo etiquetado como criminoso, ele passa para a marginalidade e aí ele não começa mais a ter direito. E é isso que eles devem evitar. Eu fiz essa declaração para chamar a atenção disso, olha, ou entro para a legalidade, para o protesto pacífico, para ser chamado novamente de movimento social, ou continuando nesse processo de ascendência da violência, serem rotulados como movimento político, ideológico, radical e violento. Olha, o senhor tem aqui alguns apoiadores mandando e-mail, é o caso do Ronaldo Rosen, também aqui deixa eu ver o nome dela que agora não perdi aqui, mas o senhor falava a respeito exatamente da questão da reforma agrária que o Omar tinha anteriormente, no primeiro bloco, abordado, e o senhor falava a respeito dessa posição estratégica, o senhor até já deu algumas pinceladas rápidas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, o que se pensa a respeito dessa posição estratégica, o acampamento de Nova Santa Rita, é isso, o que se tem de concreto? A conclusão que nós chegamos fazendo o levantamento desses dados, ela não é uma coisa que se tira do ar sem nenhum fundamento. Nós não usamos, isso também é o argumento do deputado Raul Ponte e do próprio doutor Jacques, que nós estamos usando um relatório do coronel Cerutti, né, que fez uma investigação e viveu muito perto do MST muitos anos, então, que esse seria o fundamento. Aquilo ali é uma referência. Em cima desse relatório do coronel Cerutti foram juntados milhares de outras informações que levaram a uma conclusão inafastável, que é a ideologização do movimento no sentido de partir para a luta armada. E não precisa de armas de fogo ostensivas. O MST tem armas, só que ele não as mostra e nem é louco de mostrá-las a céu aberto no enfrentamento da Brigada Militar. Não é essa a técnica. A técnica do MST é uma técnica altamente refinada e ela vem de influência estrangeira. Agora, se aqui tem estrangeiros, nós já tivemos um Hugo Castelhano, que ele já foi fotografado, ele era um estrangeiro que ajudou a treinar em técnicas de guerrilha que o MST está usando em todas as invasões, eles estão usando técnicas de guerrilha, eles estão enfrentando a Brigada Militar com lanças contaminadas com fezes humanas, que se espetar um brigadiano, ele vai adquirir uma doença gravíssima, tá? Então, esse tipo de enfrentamento, o brigadiano vai pedir, por favor, abaixa a tua lança aqui, não me fere, porque eu tenho que te tirar daí. De que forma? Tá? Então, nós vimos a reclamação de que a Brigada Militar está batendo, a Brigada Militar não está batendo. O uso da força, no sentido de usar balas não letais, como são as balas de borracha, é num caso extremo, isso foi inclusive filmado e documentado, no momento em que se tornou insustentável o enfrentamento com os atos de violência dos invasores, que partiram para agredir as pessoas, os policiais, eles tinham que se defender, e é um revide, e não é uma agressão. Um revide de defesa é completamente diferente de uma agressão injustificável, porque seria absurdo. Existem muitos observadores em todas essas ações que responsabilizariam os policiais se eles cometessem excesso. Procurador, hoje à tarde tive a oportunidade de conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio. Ele chamou atenção para um fato nesse cerco em Coqueiros do Sul,
que as pessoas do MST, os acampados, estavam num território que havia sido arrendado a eles. Uhum. Ou seja, foi uma ação preventiva, até ele falou de alguma coisa nos termos de ineditismo jurídico, de uma ação nesse aspecto. Eu estava dizendo que a ação do Ministério Público, ela tem um fundamento constitucional e ela é inédita no país, não há nenhum precedente. Ela está baseada no uso nocivo da propriedade. Toda vez que um indivíduo for proprietário de um imóvel e fizer o uso nocivo dele, ele poderá perder o imóvel, pode ser afastado desse imóvel. Isso é uma medida radical. E eu vou dizer isso porque quando o MST invadiu a fazenda Coqueiros e alguém comprou, eu não preciso dizer o nome aqui, alguém comprou uma faixinha de terra ali, que é um laranja do movimento, né? Esse sujeito recebeu o dinheiro porque ele é uma pessoa que não tem recurso, ele comprou essa faixa de terra, ele é o laranja e ele arrendou. Para que ele arrendou? Para praticar atos de vandalismo, atos criminosos, porque eles usam esse local como base para incursões noturnas. Todos os dias à noite havia incursões na fazenda que eles querem tomar. Eles mutilavam o gado, eu só não tenho as fotos aqui, mas eles entram na fazenda, eles cortam o tendão do traseiro do boi e o boi não consegue mais caminhar. Então eles mutilam os animais, assim em grandes quantidades. E são incursões noturnas. E usam essa faixa de terra, que não é da fazenda, que é de propriedade de alguém, como base para a incursão e retorno. Então, isto é um uso nocivo da propriedade. Se eu usar uma terra que eu tivesse para cultivar droga ou para agrupar uma quadrilha, também seria a mesma coisa. Inclusive do ponto de vista potencial da ação, já que antes mesmo do MST tentar uma nova incursão sobre a Coqueiros, eles já foram retirados. A técnica utilizada pelo movimento, ela é igual na Granja Sotal, na Granja Neném Nova Santa Rita e na Coqueiros. São propriedades que foram escolhidas pelo movimento. E a forma de conseguir a propriedade é matando o proprietário no cansaço. Eu não estou aqui defendendo proprietários, eu quero deixar bem claro isso aqui. O que não se tolera é essa técnica. Eles saíram da Sotal e foram para uma faixinha ali, que é a base deles. E esse local é usado, né, como base. Mas e por que sempre as mesmas fazendas? Elas foram escolhidas por eles. E elas vão ser, de qualquer jeito, o proprietário vai entregar. E uma coisa é tão assustadora que existem fotos que foram feitas pelo ouvidor geral, que não é nem por polícia, por ninguém. Quando eles saíram da Granja Sotal, eles mataram animais, tudo que é animal que eles encontraram, mataram e jogaram no poço que abastece a fazenda com água potável, para acabar com o abastecimento de água potável. Essa técnica foi usada na Coqueiros, eles matavam animais de grande porte e jogavam no rio, enfim, na fonte que abastece a fazenda com água potável para contaminar. O animal está em putrefação e a água fica inútil para o uso. Defensores da MST desafiam o senhor a comprovar esse tipo de... Mas tem fotos das pencas. Materialização disso? Tem fotos das pencas, né, feitas no local. Né? Então, tem 135 ocorrências policiais registradas, tem incêndios feitos em plantações, tem incêndios feitos em casas, né? Depredações, o Abril Vermelho deixou um rastro de violência. São coisas incontestáveis. Agora, o deputado Raul Ponte diz assim, os tratores estão queimados, provavelmente foi o proprietário que queimou. Qual é o argumento de uma pessoa sã, de consciência, que vai admitir que um proprietário vai destruir suas máquinas para trabalhar? Quem teria tocado fogo num trator, num caminhão que é de um ruralista? Quem teria tocado fogo? Né? Então, sinceramente, é um argumento que chega à ingenuidade e à infantilidade, que ele não resiste a uma análise nenhuma. Procurador, aqui uma pergunta do Gelson Rogério de Juí. Ele pergunta se não tem como o Ministério Público apreender os materiais, como veículos de som, por exemplo, utilizados pelo MST, e fazer leilões para o pagamento dos danos causados durante as invasões. Isso seria um radicalismo bem forte, eu já não chegaria a esse ponto. Mas porque é um instrumento de manifestação deles, eu acho que isso sim seria um ato extremo tá? Mas é um equipamento de propriedade que vale dinheiro. Ele poderia ser apreendido e transformado em dinheiro para indenizar os danos causados. Eu acho que seria juridicamente viável, mas viria o mundo, né, para cima de mim ou para quem tivesse a audácia de fazer esse tipo de coisa. Me diga uma coisa.